Olá, estudante! Seja bem-vindo ao nosso Tira Dúvidas, o encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos à resolução das atividades de matemática. E respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Por isso estão aqui comigo nesse primeiro bloco para responder às suas perguntas o professor Alexandre Duarte e o professor Gustavo Bonfim, da área de matemática. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos intérpretes de Libras, Hermes Araújo e Gilbert Santos, que está conosco nesse bloco. E a partir de agora, nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aí aparecendo na sua tela. E professores, enquanto as perguntas chegam, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Professor Alexandre, quais foram os conteúdos abordados? Bom dia, Gabi. Bom dia, professor Gustavo. Então, nós estamos estudando geometria métrica de posição, que nada mais é do que geometria sólida. Estamos no último sólido, que é a esfera. Perfeito, professor. E no ensino fundamental, professor Gustavo, quais foram os temas das aulas? Bom dia, Gabi. Bom dia, pessoal. Hoje, no 8º ano, nós vimos medidas de área de massa e no 9º ano, gráfico da função quadrática. Perfeito, professor. Agora que relembramos as aulas, vamos passar para as perguntas enviadas pelo telefone fixo ou pelo nosso WhatsApp. A primeira pergunta é uma questão do 9º ano. Tem como fazer novamente o valor de delta das raízes e do vértice da atividade 1 do PET, onde fx é menos x ao quadrado mais 6x menos 5, professor Gustavo? Vamos lá, Gabi? Vamos lá. Vamos usar o quadro aí para desenvolver essa questão. Pessoal, então ele me pediu o seguinte, a minha função é f de x é igual a menos x ao quadrado, confere aí para mim, mais Gabi. 6x mais 6x menos 5. Menos 5. Então, ele me pediu para a gente calcular aí de novo o valor de delta e das raízes e o vértice. Sabemos que delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica a e c. Vamos observar primeiramente os valores, né? Então aqui eu tenho o meu a circulado, que vale menos 1, o meu b e o meu c. Então isso aí a gente só vai substituir os valores. Então eu tenho que delta é, o b vale 6, então vai ficar 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica menos 1 vezes menos 5. Então nós temos que delta é 36 e aí a gente vai analisar os sinais. Menos com menos dá mais, com menos, menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 5, 20. Então eu posso falar que delta, nessa questão, 16. Bom, achei o valor de delta. Ele me pediu as raízes, ou seja, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então agora eu vou substituir isso, já que eu tenho o valor de delta. Então eu posso falar que x' é menos, o meu b vale 6, vou fazer esse mais raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes menos 1, menos 2. E aqui, ao lado, eu vou fazer que x' é menos 6, menos raiz de delta, sobre menos 2. A única diferença foi que uma eu estou fazendo com sinal de mais e a outra com sinal de menos. Desenvolvendo essa questão, eu vou chegar em menos 6 mais 4 sobre menos 2. Continuando aqui, menos 6 mais 4 é menos 2 sobre menos 2. Eu posso falar que x' vale 1. Passando para a minha outra raiz, menos 6 menos raiz de 16, 4 sobre menos 2. Menos 6 menos 4 é menos 10, sobre menos 2 vai dar o resultado 5. Então aqui eu localizei as raízes e o valor de delta que já foi pedido. Só está faltando aqui achar agora o meu vértice, que eu vou usar para fazer. Então eu tenho que x do vértice é menos b
sobre 2A. E eu vou ter que y do vértice é menos delta sobre 4A. Vamos trabalhar com o x do vértice. Então, meu x do vértice é menos, o meu b vale 6, que foi dado na questão, e 2 vezes menos 1, que é o valor do A, dá menos 2. Então, meu x do vértice vale 3. E agora o meu y do vértice, eu já tenho o valor de delta, então é só substituir. Menos 16, o A vale menos 1, então vai ficar 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, meu y do vértice vale 4. Então, eu posso falar que o meu vértice é 3 e 4. Então, nessa questão, o pessoal pediu o valor de delta, o valor das raízes e o valor do vértice. Passo a passo aí, pessoal. Obrigado pela pergunta. Valeu, Muito Gabi. obrigada, professor. Excelente. Próxima pergunta. Alguns dizem que a Terra é plana e não uma esfera. Poderia dar um argumento puramente matemático, provando que a Terra não é plana, professor Alexandre? Ok, Gabi, com certeza, e eu também precisarei usar o quadro. Bom, gente, vocês viram que longa a questão respondida pelo professor Gustavo, leva tempo, né? Eu vou deixar uma pessoa muito mais inteligente do que eu responder, né? Na antiguidade, 2100 anos atrás, havia... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Havia um matemático chamado... Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui para Volta aqui para mim, perdão. Havia um matemático chamado Eratóstenes. O Eratóstenes assim, gente, ó. Eratóstenes. Ele nasceu na cidade de Cirene. Mas depois ele foi para Alexandria, onde ele foi ser diretor da famosa Biblioteca de Alexandria. Aí o que ele fez? Tá aqui a Terra. Ele sabia, por dados astronômicos, que num determinado dia, numa cidade chamada Siena, que eu vou representar aqui na Terra pela letra S, que o Sol estaria exatamente a pino, ou seja, um objeto igual a essa vareta aqui, ó, colocado na vertical, ia ter uma sombra igual a um ponto. E ele estava lá na cidade de Alexandria, um tanto lá distante de Siena, um tanto distante na Grécia ainda, ok? Eu estou exagerando um pouco aqui a figura para a gente enxergar. Então, o que ele fez? Ele imaginou o seguinte... Bom, como eu sei que aqui o Sol está a pino, gente, imagina o Sol lá longe, né, distante aqui, ó, tão distante da Terra, que os raios do Sol eles vão chegar na Terra praticamente o quê? Paralelos entre si, né? Então aqui, ó, o raio de Sol que bateu lá na cidade de Siena não deixou sombra. Aí ele pegou um graveto, uma vareta, espetou no chão, né, mediu esse ângulo aqui, ó. Vamos ampliar a figura, ó, tá aqui a Terra. Está aqui o gravetinho dele, está aqui o raio do Sol, ele mediu esse ângulo aqui como sendo de 7,2 graus. Né? Só que a gente sabe que duas retas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, para finalizar, vamos ampliar aqui um pouquinho a figura. O que ele conhecia? Ele sabia a distância em cima do arco aqui entre as cidades de Siena e Alexandria. E ele sabia também agora o ângulo, 7,2 graus. Então ele fez uma regra de 3, e usando também outra fórmula matemática, ele conseguiu calcular o raio da Terra. Né? Então está aqui, a Terra não é plana, a Terra é um globo. Gente, hoje a gente sabe que o raio da Terra é aproximadamente, se não me falha a memória, 6.371 quilômetros. Você imagina que este matemático, 2.100 anos atrás, conseguiu achar esse valor com 98% de precisão. Obrigado pela pergunta. A matemática é incrível, né, professor? Eu acho. Realmente é incrível. Próxima pergunta, professor Gustavo. Professor, por que na atividade 1 do PET o valor de x é igual a 6? Vamos Questão lá. do 8º ano. Vamos lá, Gabi. Vamos desenhar. Nessa atividade, pessoal, foi dado um desenho que falava que existia um lote, e no fundo desse lote seria construído um galpão de lado X. E esse lote, ele tinha 12 de frente e ele tinha 30 de comprimento. O importante é dizer o seguinte, que no enunciado falou que esse galpão ele tinha um formato quadrado. Então o que acontece? Todos os lados vão valer x. E disse também no enunciado que a lateral desse galpão, ela era a metade do lote. Ou seja, quando eu tenho aqui 12, então a metade de 12
vale 6. Ele falou que a lateral do galpão era metade da frente do lote. Metade de 12 é 6. Então, todos os lados do galpão que tem o formato quadrado vai valer 6. E com isso você consegue falar x é igual a 6. Beleza? Tranquilo e obrigado pela pergunta. Perfeito. Outra pergunta para você, professor. Por que você fala que o coeficiente C é 0 e C? Vamos Questão lá. do 9º ano. 9º ano. É a nossa famosa parábola. Ele falou o seguinte, a pergunta dele está falando, por que a gente fala que é 0 e C? Então vamos analisar um gráfico aqui para a gente entender isso. Vou fazer um gráfico qualquer. Então eu tenho o meu eixo X e eu tenho meu eixo Y. Então vou fazer aqui um gráfico qualquer, que é uma parábola, beleza? E vou marcar alguns pontos que é importante. Então eu sei que aqui são as minhas raízes, eu sei que aqui é meu vértice e eu sei que aqui é o meu ponto C. Vou falar aqui, ó, ponto C, beleza? Vamos imaginar, por exemplo, aqui vale 1, aqui vale 5, o vértice então ele está ao meio, então aqui vale 3, beleza? E aqui vamos imaginar menos 2. O que acontece? Quando a gente tem uma função do segundo grau que tem a parábola, normalmente ela tem que ter esse formato aqui, ó. F de x é igual a ax2 mais bx mais c. O A, sabemos que esse A ele é responsável pela concavidade, se ela é voltada para cima ou para baixo. O B, ele vai me dizer se essa função ela corta o eixo y quando ela é crescente ou decrescente. E o C é o ponto exato onde ela corta esse eixo y, que é esse aqui. Todo ponto num plano cartesiano, ele vai ter que ter o meu ponto que refere a x e a y. Então, nesse ponto C, o ponto C está em cima do eixo y. Então, qual que é o deslocamento dele em x? Ele não deslocou nada, ele está em cima. Então, ele andou quanto no x? Então, eu vou vir aqui, ó, andou 0. E qual que é o valor que ele andou no y? Ele andou no y, vamos imaginar que ele andou 2, por exemplo. Então, eu teria meu ponto 0 e 2. Quando eu faço essa análise com a minha função do segundo grau, e na nossa teoria foi dada que o C é o responsável por cortar o eixo y, então eu posso falar que esse ponto é 0 e C. Nada mais do que o número que está representando a letra C aí, que no nosso exemplo seria o número 2. Beleza? Obrigado pela pergunta. Ótimo, professor. Muito obrigada. Próxima pergunta. O valor de uma esfera é 36 pi centímetros cúbicos. Como faz para encontrar a sua área, professor Alexandre? Ok, Gabi, obrigado. Gente, eu acredito que essa pergunta veio por causa de uma primeira questão do PET relacionada à esfera. O que acontece? Normalmente, nós estamos acostumados a pensar assim, deixa eu só voltar a cor aqui para branco. Nós estamos acostumados a pensar assim, nós temos dado o raio da esfera, que pode ser um R maiúsculo ou minúsculo, e a partir daí nós aplicamos as fórmulas de área, né, que é 4πr ao quadrado, e também a fórmula de volume. Qual que é a fórmula do volume? 4/3 de πr ao cubo. Por que essa questão é mais difícil? Porque te deu o volume e pediu a área. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que, através do volume, achar o raio e depois usar o raio para achar a área. Então, nós vamos ter que seguir esse sentido aqui do raciocínio. Então, vamos começar. Foi dado que o volume é quanto? O volume é quanto, Gabi? Perdão. O volume é 36 pi centímetros cúbicos. 36 pi, ok. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos igualar isso aqui com o volume. Correto? Então, ó, o volume não é 4/3 de π vezes r ao cubo? 4/3 de π vezes r ao cubo tem que dar quanto? Tem que dar 36 π. Gente, quanto mais simples, melhor. Tá? Então, eu já vou cortar de cara o π que está multiplicando do lado esquerdo com o π do lado direito.
Operação inversa, o 3 aqui ele está o quê? Dividindo. Então, para passar para o lado de lá, ele vai passar o quê? Multiplicando. Vai ficar assim, ó. 4r ao cubo igual a 3 vezes 36. E o 4 que está aqui multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Alex, você não vai fazer essa conta? Não, vai ser mais fácil se eu não fizer essa conta. Quer ver? Ó? R ao cubo igual a 3 vezes 36 sobre 4. Aí você simplifica. Ó, 36 com 4 dá quanto? Dá 9. Quanto que deu o R ao cubo? O R ao cubo deu igual a 3 vezes 9, 27. Bom, continuando aqui, o que podemos fazer agora então? O R ele vai ser raiz cúbica de 27, ou seja, né, raiz cúbica de 27, quer dizer que o raio vai ser igual a 3. Está em centímetros, né, Gabi? Está em... Centímetros cúbicos o volume? Centímetros cúbicos, Obrigado. exatamente. Consequentemente, o raio saiu em centímetros. Beleza? Bom, agora sim, vamos jogar na fórmula da área, né? Portanto, qual vai ser a área então, para finalizar? 4 vezes π vezes o raio ao cubo, ao quadrado, perdão, 3 ao quadrado. Então, quer dizer que quanto deu a área? A área deu 4 vezes π vezes 3 ao quadrado, 9. Agora eu vou juntar ó, o 4 com 9. A área é 4 vezes 9, 36 π. Bom, se o raio está em centímetros, a resposta vai ser aí em centímetros quadrados. Ok? Obrigado pela pergunta. Muito obrigada, professor. Próxima pergunta, professor Gustavo. Poderia explicar novamente o valor de y da atividade 1? Questão do 8º ano. Vamos lá, Gabi, vamos fazer ela. Pessoal, nessa atividade 1, nós acabamos de falar sobre o valor de x. Então, eu tenho que aqui vale x, que já achamos que vale 6. Aqui eu tenho o valor de 30 e aqui eu tenho 12. E foi dito que esse pedaço aqui vale y. E aí ele perguntou qual que é o valor de y. Bom, na aula a gente trabalhou usando o perímetro para calcular esse valor de y. Tem N maneiras de resolver essa questão. Vamos fazer aí com o perímetro para relembrar. Sabemos que o perímetro desse lote é a soma de todos os lados. Então eu posso fazer que o perímetro é 30, isso aqui vale 30 lá em cima, 30 mais 12 mais 12. Então isso aqui vai me dar 84, beleza? Metros. Se o perímetro eu calculando aqui, agora eu vou colocar o valor, a letra y. Então eu posso fazer o quê? Que o perímetro seria 12 mais 30 mais 12 mais x mais y, beleza? E aí eu vou substituir o x por 6. Então o que eu vou ter aqui, ó? 12 mais 30 mais 12 mais 6 igual a y. Opa, errei aqui. Tem esse igual a 6 não. Vamos lá. Mais y. Isso é igual ao quê? É o perímetro. Então, quando eu somar isso aí, 12 com 12, 24, com 6, 30, com 30, 60 mais y é igual ao perímetro. Mas o meu perímetro não vale 84? Então, substituo lá. Vou ter que 60 mais y igual a 84. Eu quero saber o valor de y. Vou adicionar menos 60 dos dois lados para ficar desse lado esquerdo só y. Então, eu posso fazer 60 menos 60 mais y é igual a, aqui é 84 menos 60. Hoje eu tô bom aqui, hein? Aqui, vamos lá, 84. Então, esse 60 com esse 60 aqui eu vou eliminar. Então, eu tenho que y é igual a 24 metros. Professor, tem outra maneira? Tem. Essa parte aqui, vou até marcar aqui de vermelho, ó. Essa parte aqui, ó, ela tem que ser igual a essa. Beleza? Ou seja, o que eu posso fazer então? Que y mais x, porque essa figura aqui ela é um quadrado, se aqui vale x, aqui também vai valer x. Então eu posso fazer de uma outra maneira, mais rápido. Y mais x igual a
30. O meu y, o meu x vale 6. Então eu tenho que y mais 6 é igual a 30. Vou adicionar menos 6 dos dois lados. 6 menos 6 eu posso eliminar. Então eu vou chegar também que y é igual a 24 metros. Beleza? Pessoal, importante entender o conceito. Essa questão aí tem várias maneiras de resolver. Beleza? Então assim, usando perímetro é mais difícil, pode trabalhar dessa forma. Ou se você encontrar uma outra maneira, tem jeito de fazer, beleza? Obrigado pela pergunta aí. Muito obrigada, professor. A próxima pergunta acabou de chegar. Veio da Bárbara Ribeiro, da Escola Estadual Anita Brina Brandão. O volume de uma esfera é de 2.400 pi centímetros cúbicos. Determine a medida da área da superfície dessa esfera, professor Alexandre. Ok, Gabi, muito bem. Pois é, essa é exatamente a questão do PET a qual eu me referi. Então, nós já sabemos como fazer o raciocínio dela. Nós temos o volume, certo? Com o volume nós vamos achar o raio e com o raio nós vamos achar a área. Só que, então vamos lá. Qual que é a fórmula do volume? 4/3 de πr ao cubo. Ok? E qual que é a fórmula da área? 4πr ao quadrado. Então, como que começa? Da mesma maneira que nós começamos a outra questão. Vamos igualar isso aqui, ó. 4/3 de πr ao cubo ao volume que foi dado, que é de 2.400 pi. Correto, Gabi? Correto, Valor? exatamente. Obrigado. Ok. Como sempre, né, quanto antes você simplificar, melhor. Corta π com π. O 3 vai passar multiplicando. Gente, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Então, 4r ao cubo igual a... Na hora que o 3 multiplica, fica 7.200, ok? O 4 vai passar dividindo, então nós temos que o r ao cubo é igual a... Na hora que divide isso aqui por 4, dá o quê? 1.800. Então, olha que não ficou simpático, né? Então, ficou assim, ó, que o R é raiz cúbica de 1.800. Perfeito? Ok. Bom, agora nós podemos substituir isso, então, na fórmula da área, que já está escrito aqui, ó. Então, qual que é a área? A área vai ficar 4π vezes R ao quadrado. Mas, olha só, o R é essa expressão toda aqui, ó. Vai ficar raiz cúbica de 1.800 elevado ao quadrado, ok? Bom, agora que é o problema, né? Ficou uma coisa pouco simpática para a gente trabalhar. Então, como a gente poderia fazer? Poderíamos tentar simplificar isso, por exemplo, fatorando 1.800. Vamos lá? Agora vai dar trabalho, professor Gustavo. Agora... 1.800 por 2 dá 900, por 2 dá 450... Por 2 dá 225, por 3 dá 75, por 3 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1, ok? Bom, então como que ficou? Gente, deixa eu então até apagar aqui, né, um pedaço aqui para a gente ter espaço. Então agora que nós fatoramos, como nós temos aí uma raiz cúbica, o que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar isso aí de 3 em 3, né? Então, observando ali a fatoração, quem que nós temos aí agrupado 3 vezes? O 2, com certeza, nós temos, né? Nós temos aí o 2, aqui, ó, né? E nós temos só o 2, né? Então, ficou assim, ó. A área igual a 4... Opa, roubou aqui não. A área ficou igual a... Ficou igual a quanto? Ficou igual a 4π, que multiplica... Raiz cúbica de, olha só, na fatoração aqui, ó, ficou o 2 ao cubo, vezes o 3 ao quadrado, vezes o 5 ao quadrado, né? Só que tudo isso ainda está elevado ao quadrado. Então, ficou assim, a área é igual a 4π. Talvez você se lembre que, né, você pode simplificar aqui, ó, quem tem o cubo escapa da raiz, perfeito? Só quem tem o cubo. Então, escapou aqui o 2 da raiz, certo? Está ao quadrado, tá, gente? Ó. Então, lá dentro ficou preso raiz cúbica de... Aqui ficou, né, 3 ao quadrado, preso dentro da raiz cúbica, e o 5 ao quadrado. E tudo isso ainda está ao quadrado. Olha que trabalho que dá essa questão. Vamos finalizar? A área igual a 4π, certo?
Agora, simplificando, aqui vai ficar o 2 ao quadrado, vezes, aqui ainda vai ficar o raiz cúbica de 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, né? Tudo isso elevado ao quadrado. Então, a área ficou, vamos lá, 2 ao quadrado, 4, vezes 4, 16π, que multiplica, aqui ficou, vamos jogar esses quadrados para dentro da raiz cúbica, 3 ao quadrado é 3 à quarta, 5 ao quadrado é 5 à quarta. A área ficou, então, 16π, que multiplica a raiz cúbica. Vamos separar os cubos, para tirá-los de dentro da raiz cúbica. 3 ao cubo vezes 3. 5 ao cubo vezes 5. E esse aqui nós vamos tirar da raiz, tá? Então, vamos lá. A área ficou 16π vezes... Gente, quem que escapou lá da raiz? Quem tem cubo, tá? Então, ó, o 3 e o 5, perfeito? Então, ficou assim, vezes 3 vezes 5. Raiz cúbica de... Quem ficou preso dentro da raiz? 3 vezes 5, 15. Ufa! Finalmente, vamos lá. 5 vezes 16 dá 80, vezes 3, a área é 240π vezes raiz cúbica de 15 centímetros quadrados, né? Então, é o mesmo raciocínio que a gente usou, só que a pessoa, na hora que criou essa questão, ela colocou números mais complicados que nos obrigou a usar uma álgebra aqui para conseguir fatorar e simplificar a resposta. Obrigado, Gabi. Obrigada, professor. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo para tomar aquele fôlego. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Matemática, que no próximo bloco contará com a participação da professora Silvana Garofalo. Eu agradeço a presença do professor Gustavo Bonfim e você aproveite a pausa e participe do Tira Dúvidas de Matemática. É só ligar no telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!